Então, sobre ter passado em 6 faculdades. Eu fiz 3 anos de ensino médio e fiz mais 3 anos de cursinho. Então, eu acho que com o tempo e me conhecendo muito bem, eu consegui montar uma estratégia, conforme os anos foram passando, para conseguir explorar mesmo os vestibulares que eu ia fazer. Fiz muita prova e consegui montar estratégias sólidas para conseguir chegar no meu objetivo. Então, quando eu estava no ensino médio e até mesmo no meu primeiro ano de cursinho, por exemplo, eu não tinha uma base tão boa. Então, eu gostava muito de assistir mesmo às aulas, fazer as listas de exercícios que os professores passavam, seguir o que os cursinhos programavam. Mas aí, o tempo foi passando e eu percebi que estudar só por aula não era eficiente. Por ter uma base muito boa, nos meus 2 últimos anos de cursinho, eu assinei o curso do Estratégia Vestibulares e porque eu precisava de uma autonomia maior. Então, eu percebi que assistir aula, eu já não precisava mais assistir tanto aula. E eu precisava de um cursinho que me oferecesse tudo na minha mão para eu mesmo montar o meu cronograma. Eu não podia assinar um cursinho presencial, por exemplo, que as aulas não são programadas do jeito que eu queria. Então, no Estratégia, todas as aulas já são gravadas e tem exercícios ilimitados no banco de questões. Então, se eu tinha uma matéria que eu já era muito bom, por exemplo, eu não precisava assistir aula mais. Eu ia direto para a lista de exercícios e montei uma estratégia no meu último ano que foi a seguinte. As matérias que eu já era muito bom e que eu percebi que eu conseguiria terminar elas rápido, eu foquei nelas. E as matérias que geralmente eu ia um pouco pior nos vestibulares, eu via menos conteúdo, mas mais aprofundado. Então acabou que, por exemplo, biologia, química, física, eram matérias que eu já dominava muito bem. Então eu assistia 2, 3 assuntos dessas matérias por semana. Já a matemática, eu assistia um assunto por semana. Então, mais ou menos em junho, julho, eu já tinha terminado as matérias que eu achava fácil. E as matérias que eu queria focar, eu continuei focando pouco e profundo. Então, se antes eu conseguia ver 3 assuntos de biologia e 1 de matemática, a partir de julho eu não precisava mais ver biologia, porque eu já tinha terminado, e via 4 de matemática. Então, o que eu estava atrasado em matemática, eu compensei porque eu aumentei a carga horária. Outra coisa que eu acho que foi indispensável foi fazer simulados todos os fins de semana, sem exceção. Em 2022, todos os fins de semana, sem exceção, eu fazia pelo menos um simulado. O Estratégia oferece simulados todos os fins de semana e eu fazia 1 ou 2. E corrigia eles na segunda-feira, que também é um ponto muito importante, fazer a correção dos simulados. Eu acho que se conhecer muito bem é muito importante também. Então, saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, para você conseguir montar um cronograma de estudos e focar nas provas que você vai fazer. Então, saber como funcionar aquele vestibular, saber se tem primeira fase, segunda fase, quantas questões tem, como funciona a nota, onde dá para fazer prova, se planejar financeiramente é muito importante, principalmente para quem é de cidade menor, que não tem o vestibular que você vai fazer, então você tem que gastar com viagem, focar bastante naquele vestibular que você vai fazer, ver a quantidade de candidatos por vaga, o que cai mais, tipo o índice de matéria que vai cair mais naquele vestibular, porque todo vestibular tem um padrão, então acho que conhecer muito bem a prova que você vai fazer também é muito importante. Então, sobre as ferramentas que eu usei para ser aprovado em 6 faculdades de medicina. A primeira, que é o que eu acho que é mais importante, são as provas antigas e simulados, porque é a partir dele que você começa a identificar o padrão de questões que cai naquele vestibular. As questões que caem no vestibular, elas geralmente se repetem, não exatamente iguais. Pode ser com um contexto diferente, com um cálculo que apresenta números diferentes, mas é do mesmo jeito. Então, algumas questões, principalmente exatas, tem um jeito muito específico de fazer. E é isso que vai me diferenciar dos outros candidatos. Então, eu saber fazer aquelas exceções que caem na prova, além de fazer o padrão, aquela questão fácil que todo mundo vai aceitar. Principalmente no Enem, que é muito importante saber o padrão de questões, saber qual questão é fácil, qual questão é média, qual questão é difícil, porque tem a teoria de resposta ao item, que você precisa acertar as fáceis e as difíceis para tirar uma nota maior. Então, se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, o TRI meio que pensa que você está chutando aquela questão e a sua nota pode até diminuir por causa disso. Outra ferramenta que eu usei muito foi
tecnologia no geral. Então eu usava o notebook e comprei um tablet também. Ele facilitava muito porque eu conseguia pegar o material das aulas e escrever em cima, grifando, não precisava imprimir, não gastava com impressão. Então acho que foi um investimento muito bom que eu fiz. Eu acho que a terceira ferramenta que eu usei e que me ajudou muito foi o banco de questões do Estratégia. Porque lá você consegue selecionar a matéria, a prova, o ano daquelas questões, a quantidade. Dá para fazer simulados com as suas perspectivas. Lá tem os simulados antigos também do Estratégia. Então é um mundo de possibilidades que você tem para usar em benefício próprio. Então, quando eu estava estudando e eu precisava fazer a lista de questão, eu estava estudando uma matéria. Ia lá e selecionava quantas questões eu queria, de que prova eu queria, ou o ano que eu queria, quando eu queria revisar. Então, faz de conta que eu quero revisar todas as matérias que eu estudei no primeiro semestre. Peguei umas férias de 15 dias, por exemplo, para dar uma descansada no meio do ano. Eu conseguia marcar as matérias que eu já tinha estudado e a quantidade de questões que eu queria. Então, eu fazia um mini simulado com as matérias que eu já tinha estudado. Então, eu acho que foi uma ferramenta muito importante também.